Então, primeiramente, gostaria de agradecer a essa casa, a direção dessa casa, a Idalma, a pessoa da Idalma, pelo convite de podermos estar aqui presentes, para poder dividir um pouco com vocês essa experiência que a gente traz lá de Botucatu. É uma experiência que a gente vem acumulando dentro da Associação Médico Espírita de Botucatu, e a gente tem se dedicado muito à questão da pesquisa. Nós nos vimos, de certa forma, nesta obrigação de podermos trabalhar com isso, uma vez que nós, lá dentro da Associação Médica Espírita de Botucatu, basicamente somos todos da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. Então trabalhamos todos com pesquisa lá, então a gente se viu nessa condição. Poxa, será que nós não podemos trazer uma contribuição em relação à pesquisa? A Associação Médica Espírita do Brasil, hoje a gente tem mais de 50 anos aí espalhados pelo país todo, mais as anos que já existem fora do Brasil, tanto na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Mas o trabalho ele é muito amplo, então tem trabalhos de assistência, tem trabalhos de estudo, tem trabalhos de pesquisa. E nós lá optamos por investir na pesquisa. Nós não somos muitos dentro da AME Botucatu, é uma AME relativamente pequena. Geralmente nós dentro do movimento espírita não costumamos ser muitos trabalhadores, sempre somos poucos. Então nós somos poucos e decidimos então focar nessa questão da pesquisa. Antes de nós entrarmos, propriamente dito, na pesquisa que nós desenvolvemos lá em Botucatu, eu vou fazer um passeio para que a gente consiga entender o contexto onde essa pesquisa estava inserida. Então esse passeio, ele vai começar primeiramente sobre a questão da ansiedade. Porque esse foi o tema que nós escolhemos. A gente pensou assim, olha, a gente tem que estudar o passe. Por que nós escolhemos estudar o passe? Porque o passe é uma atividade extremamente difundida e praticada dentro das casas espíritas. Quantas pessoas não vêm ao centro para tomar o passe? E a gente pensou, poxa, tomar o passe parece ser uma coisa muito simples, Parece que é algo... A gente nem vê muito o que acontece, vem alguém lá, coloca, faz uma imposição das mãos. Será que isso daí funciona de verdade? Nós que trabalhamos na casa espírita, a gente sabe que o passe funciona. A gente vê isso, a gente vê pessoas que chegam dentro da casa espírita extremamente doentes, extremamente necessitadas. Você vai trabalhando com o passe, ela vai assistindo as palestras, ela vai trabalhando em atividade voluntária e de repente essa pessoa está bem. E ela melhora. E aí nós pensamos, será que a gente não deveria mostrar isso para a comunidade científica? Que essa é uma terapia que a gente utiliza, que a gente vê, observa, vamos medir isso daí. Então, vamos estudar o passe. Mas estudar o passe, a gente poderia estudar o passe influenciando sobre uma série de situações. Mas nós optamos por escolher a ansiedade como a nossa meta. O que a gente quer ver se o passe muda? A ansiedade. Por que nós escolhemos isso? Porque hoje a ansiedade é um problema extremamente frequente na nossa população. É muito comum. Hoje é difícil quem não é ansioso. O ansioso que no passado era raridade, hoje o ansioso talvez seja até o mais comum. As pessoas terem já um grau de ansiedade que a gente chama de ansiedade excessiva. Porque existe uma ansiedade boa, que nós chamamos de ansiedade fisiológica, que é aquela ansiedade que faz a gente se movimentar quando a gente está diante de uma situação, de algum problema que a gente tem que resolver. Então, aconteceu uma situação, eu preciso encontrar uma solução, eu preciso resolver esse problema, eu preciso de um certo grau de ansiedade para eu fazer me movimentar. Essa ansiedade é uma ansiedade que ela não é restrita só à espécie humana, ela existe já nos animais. É um reflexo fisiológico que faz a gente se movimentar e ter que tomar uma atitude diante das situações. O problema é quando essa ansiedade começa a aparecer na nossa vida em situações que não eram para causar a ansiedade. Então ela começa a acontecer em situações simples.
Então já não é mais um problema, já não é mais uma dificuldade, uma situação, né, complexa que eu tenho que resolver, mas é uma situação comum do dia a dia, que eu já começo a desencadear aquela sensação de ansiedade. Que é comum a gente ter, o coração dispara, a gente começa a suar, pode existir tremor, uma sensação de mal-estar. Você começa a desencadear essa reação para qualquer situação. Situações simples. É isso que nós chamamos dessa ansiedade excessiva, que muitas vezes ela se torna permanente, a pessoa fica ansiosa o tempo todo. Esse estado de ansiedade, ele é um estado que nós já consideramos patológico, ele já não é normal. Porque ele começa a atrapalhar a vida da pessoa. A pessoa começa a deixar de fazer as suas atividades habituais porque está com ansiedade. Porque ela deixa de ir num local, porque ela vai ficar mais ansiosa, ela deixa de fazer alguma atividade, deixa de se reunir às vezes com certas pessoas porque aquilo desencadeia ansiedade. Então ela começa a bloquear a vida. E muitos de nós vivemos hoje essa situação. Porque a gente é melhor não vivenciar aquilo, vamos ficar resguardado aqui quietinho para não ficar ansioso. E a gente começa a limitar a vida. Esse estado de ansiedade, ele desencadeia uma série de problemas, de doenças de ordem emocional, que a psiquiatria cataloga direitinho lá. Síndrome do pânico, todo mundo já ouviu falar disso. Transtorno de ansiedade generalizado, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno do estresse pós-traumático, as fobias, depressão, tudo decorrente do estado de ansiedade. Então a gente vive hoje essa situação de uma maneira muito impactante. E por quê? Por que nós estamos vivendo isso? Essa é a pergunta que a gente faz. E dentro da doutrina espírita, a gente tem uma bagagem para tentar entender o porquê que isso está acontecendo. A gente precisa entender que nós estamos vivendo hoje na humanidade um momento de transição muito importante. Porque nós, desde que nós, seres humanos, passamos a viver neste mundo, a ocupar este mundo, nós encontramos lá no começo, isso lá na pré-história, uma forma da gente tentar entender a vida, interpretar a vida, conhecer a vida, que foi a religião. E a religião sempre foi, vamos dizer assim, uma ferramenta muito importante para que a gente pudesse se conduzir durante a vida. E as religiões, elas sempre trouxeram o que nós conhecemos como os valores morais, que eles são universais. A gente no Ocidente se baseia muito naquilo que Jesus ensinou. Até porque, dentro mesmo da doutrina espírita, a gente considera, como Kardec perguntou isso lá, quem é o maior exemplo, quem é o modelo pelo qual a gente deve seguir, e a espiritualidade de Jesus. Mas a gente sabe que não é só no cristianismo que os valores morais existem, eles existem em todas as religiões. E eles são universais. Eles ensinam todos que a gente deve praticar o bem, que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que respeitar as pessoas, que a gente tem que fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Isso é universal. Então isso sempre foi muito importante para a gente. Porque isso daqui, esses valores morais, sempre fizeram com que nós mantivéssemos uma ligação com a nossa essência. Uma ligação com Deus, uma ligação com a espiritualidade. Isso sempre nos manteve assim. Qual que é o problema disso? O problema é que isso sempre foi sustentado por uma fé cega. Uma fé que não é refletida, ou seja, a gente tem que aceitar aquilo ponto final e não tem que discutir. O famoso goela abaixo. Vinha a informação, a gente tinha que engolir aquilo. E a gente seguia porque alguém estava mandando seguir. Não porque nós incorporamos aquilo dentro dos nossos hábitos, das nossas percepções. E sempre foi desse jeito. Ainda é assim, porque nós ainda não aprendemos a ter a fé raciocinada que o Kardec fala para nós. Estamos aprendendo a ter. Qual que é o problema da fé cega? O problema é que nós carregamos dentro da nossa intimidade sentimentos que não são bons. Quais são os principais dele? O orgulho e o egoísmo. E o orgulho e o egoísmo,
eles são as grandes pedras que nos atravancam no nosso progresso moral. A gente não consegue eliminar o orgulho e o egoísmo que tem dentro da gente se a gente não fizer uma reflexão sobre nós mesmos, se a gente não trabalhar esses sentimentos. Eles não vão desaparecer. A gente precisa saber trabalhar isso daí. E a fé cega, em geral, não nos deixa fazer isso, porque como a coisa vem imposta, o que a gente faz? A gente oprime o orgulho e o egoísmo, esconde ele lá dentro, e a gente começa a agir de um jeito porque a sociedade diz que a gente tem que agir dessa forma, porque as pessoas vão me enxergar melhor se eu agir dessa forma, mas não porque eu realmente assumi que aquilo ali é o melhor. Eu não mudei ainda o que tem dentro de mim. O que isso trouxe para nós? Nos últimos 3 séculos, o nosso mundo mudou demais, por conta do desenvolvimento científico. O desenvolvimento científico ele foi extremamente importante. Por quê? Porque melhorou a nossa qualidade de vida, permitiu com que a gente pudesse viver muito mais tempo do que se vivia antigamente, trouxe muito mais condições de vida, permitiu com que a nossa população de encarnados na Terra pudesse aumentar. Muita coisa boa aconteceu com o desenvolvimento científico. Mas o desenvolvimento científico, o que ele fez? Ele aumentou muito, no nosso mundo, bens materiais. E isso Kardec fala muito, a gente já encontra lá no Livro dos Espíritos o Kardec comentando sobre isso. Quando a gente tem um desenvolvimento intelectual, científico grande, no primeiro momento, o que acontece? Nós aumentamos ou nós expressamos mais o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Por quê? Porque os valores materiais aumentam. Então a gente começa a pôr mais para fora o orgulho e o egoísmo. Até que o desenvolvimento moral chegue para que a gente possa controlar isso daí. E é isso que nós estamos vivendo. Esse desenvolvimento científico foi muito bom, mas ele trouxe um enfraquecimento religioso, em detrimento desses valores materiais. De maneira que a nossa vida mudou muito. Se nós compararmos a vida 50 anos atrás e a vida o que é hoje, ela é completamente diferente. Completamente diferente. A gente não precisa pensar muito. Se a gente pegasse dentro de casa, se a gente olhar hoje dentro de casa, como que é a nossa casa hoje, como que era a casa 50 anos atrás. 50 anos atrás a gente tinha muito menos coisas dentro de casa, muito menos bens materiais. E isso eu não estou dizendo que as coisas materiais sejam ruins, mas isso muda os valores pelos quais a gente carrega, assim, a importância que a gente está dando para isso. E a questão é, essas mudanças todas aconteceram, mas nós ainda somos muito imaturos, espiritualmente imaturos, porque ainda a gente está lá com aquele orgulho, com aquele egoísmo, ainda usando a fé cega para poder tentar seguir a vida e não a fé raciocinada. E aí o que acontece? Acontece esse fenômeno. Há uma grande eclosão do quê? Do egoísmo, do orgulho e dos valores materiais. Então esse é o fenômeno que está acontecendo. Joana de Ângeles fala para nós que nós estamos vivendo. Quem quiser entender bem sobre isso, vocês devem ler um livro chamado Triunfo Pessoal. Um livro de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, da coleção lá, que faz parte daquela coleção lá do Joana de Ângeles, uma série psicológica do Joana de Ângeles. Esse livro, ela aborda esse tema de uma maneira bem profunda. Por que a gente está vivendo isso? E ela fala para nós lá, hoje a nossa sociedade, ela classifica a nossa sociedade como uma sociedade hedonista. Ou seja, uma sociedade que só quer cultuar o prazer, o ter em detrimento do ser, porque é essa eclosão do egoísmo, do orgulho, dos valores materiais. Isso faz a nossa sociedade ser mais violenta. Por que a gente vive uma sociedade hoje que está tão violenta? É fruto disso. É a agressividade que está sendo posta para fora, é o egoísmo. É o culto ao prazer que a gente está vivendo hoje. É a busca do ter em detrimento do ser. O que a gente está colocando isso é pelo seguinte, quer dizer, mas eu ter bens materiais é um problema? Não. O problema é se eu faço disso o objetivo da minha existência. Esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui.
Por isso que é o que a gente tem que pensar. Qual é o significado da nossa existência? E talvez é o fato de nós estarmos perdendo um pouco este significado é que faz a gente estar tão ansiosos como nós estamos. Distantes da nossa essência, da nossa espiritualidade, distantes de Deus. Não é nem o fato de eu ter as coisas, mas é o objetivo que eu estou pondo nisso na vida. Para que serve a vida? Para que nós estamos aqui? Tem uma passagem do Chico muito interessante, uma fala muito interessante. O Chico, uma das situações em que ele estava lá na sombra do abacateiro, eu estou preocupado, vejam, o Chico, eu estou preocupado com o que vai acontecer comigo depois que eu desencarnar. Aí todo mundo ficou espantado. O Chico está preocupado com nós, então. Estamos perdidos. Mas ele falou, eu estou preocupado com isso. Aí o pessoal falou assim, nossa Chico, mas por que você está preocupado? Se tem uma pessoa que é exemplo de conduta, né, de pessoa que está aqui ajudando todo mundo, fazendo bem, a vida dedicada para a comunidade, como é que você está preocupado com isso? Aí o Chico falou o seguinte, o objetivo da vida não é fazer o bem. Não é eu ir aqui ajudar essa população pobre, eu ir lá no centro psicografar aqui um monte de mensagem para essas famílias que perderam seus entes queridos, psicografar esses livros que podem ajudar a vida de um monte de gente. Isso tudo são ferramentas. Para que nós estamos aqui? Para que a gente possa terminar a vida melhores do que quando nós chegamos nela. Esse é o objetivo. É sair da vida melhor do que quando a gente aqui chegou. Eu posso fazer tudo isso, mas sair igual, não adiantou nada. Sair pior nós não vamos sair, porque a gente sabe que a gente não retrocede. Mas a gente pode sair igual. Ou seja, eu fiz, eu ajudei, eu trabalhei, mas isso serviu para mim melhorar? Serviu para eu eliminar o orgulho, o egoísmo que tem dentro de mim? Isso é o que a gente tem que pensar. Então a gente deve fazer o bem? Deve fazer. São as ferramentas. Mas a gente tem que fazer pensando, estou fazendo isso para combater o orgulho e o egoísmo que tem dentro de mim. Tentar mudar isso. É fazer essa reflexão. Kardec já nos traz lá, questão 922 do Livro dos Espíritos, o que a gente precisa para ser feliz. E ele diz lá, ó, é a posse do necessário quanto à vida material, e quanto à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eu grifei aqui a consciência tranquila, porque eu sempre pergunto, quem de nós tem a consciência tranquila? O que seria a consciência tranquila? Estamos fazendo o possível para nos melhorarmos. Quem está fazendo isso deve ter a sua consciência tranquila. Porque está se esforçando. A gente não tem que ter a consciência tranquila porque eu fiz tudo perfeito. Porque nós ainda não somos perfeitos. Mas se nós estamos nos esforçando para isso, é o que importa. Por isso a doutrina espírita vem trazer alguns princípios que eu enfatizo aqui. O primeiro é a fé raciocinada, ou seja, devemos refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas ações, sobre aquilo que a gente pratica. Santo Agostinho deu uma receitinha fácil para a gente falar assim, olha, todo dia à noite, antes de dormir, a gente tem que parar lá, pôr a cabeça no travesseiro e pensar assim, olha, o que eu fiz hoje no meu dia? O que eu poderia fazer de diferente para ser melhor? Será que eu poderia ter alguma atitude que eu poderia ser melhor? Eu poderia ter respeitado mais, ser mais tolerante? Eu poderia ter feito bem para alguém que eu deixei de fazer? É a reflexão que a gente tem que fazer todo dia. Isso é exercer a fé raciocinada. Não é a imposição, mas é a gente ir transformando o que a gente tem dentro de nós. É ver-se como um espírito imortal, ainda dotado de imperfeições, e essa é a nossa condição, propiciando a autoaceitação. A gente precisa aceitar-se como nós somos, com os nossos limites, com as nossas imperfeições. Não no sentido de conformismo, vamos ficar estagnados e vamos errar. Não, mas no sentido de, olha, se eu errar, não é o fim do mundo. Eu tenho que seguir adiante, eu tenho que olhar para frente.
Então, mas eu tenho que me aceitar quem eu sou e trabalhar isso dentro de nós. Tirar o peso da culpa pelas faltas cometidas. A doutrina espírita nos ensina isso muito. A gente não deve se sentir culpado por nada, a gente deve se sentir responsável. É uma diferença muito grande. A culpa é um peso, mas a responsabilidade não. Porque quem se sente responsável vai trabalhar para reparar o erro que cometeu. É o trabalho no bem que repara o erro. Não vai ficar naquele sofrimento, naquele martírio por uma falta que cometeu. Estimula a resignação diante das adversidades da vida. Por quê? Porque as adversidades, elas representam oportunidades. A gente nunca deve olhar para um problema como se ele fosse um monstro ou a pior coisa do mundo. É a chance que a gente está tendo de melhorar alguma coisa. Para isso que os problemas existem na nossa vida. Resgata do Evangelho do Cristo o amor ao próximo e a si mesmo e a humildade. Essas são as grandes virtudes da existência. A gente tem que sempre lembrar disso. É a receitinha que a doutrina nos traz para a gente combater essa ansiedade e a gente buscar o nosso significado existencial diariamente. Muito bem. Saindo um pouquinho da ansiedade e entrando já na questão do passe. No ano de 95, o ano de 95 foi o ano que foi fundada a Associação Médica Espírita do Brasil. Nesse evento aqui, que é o Medinesp, um evento que acontece a cada 2 anos, o último evento foi o ano passado, foi no Rio de Janeiro, que é o encontro nacional da Associação Médica Espírita do Brasil. Nesse evento aqui, o doutor Lindoval, que é um médico lá do Espírito Santo, contou uma história que eu queria trazer aqui para vocês, porque é uma história que a gente vê muito acontecer nas casas espíritas. Como eu disse, a gente que está trabalhando percebe que isso acontece, mas a gente não registra isso. Então parece que isso não acontece. Acontece só para nós que está vivendo, mas para quem está fora, nem sabe que está lá. Olha só o caso que ele contou. Isso está relatado nesse livro aqui, ó. O Passo como Cura Magnética, é um livro de Marlene Nova. Conta a história desse jovem lá do Espírito Santo, que quando ele conheceu o jovem, ele tinha 12 anos de idade. Esse jovem nasceu em 1980, no 4º dia de vida, ele precisou fazer uma cirurgia para corrigir um problema que ele tinha no intestino. E desde então, era uma criança saudável. Não tinha nada, crescendo normalmente, brincando normalmente, indo para a escola, tudo indo bem. Até que quando ele, em 1993, quando ele tinha 12 anos de idade, esse menino internou com um quadro de uma obstrução intestinal. Os médicos fizeram esse diagnóstico, submeteram ele a uma cirurgia para corrigir aquela obstrução, que talvez tivesse relação com aquela cirurgia que ele teve lá quando ele nasceu, que às vezes o intestino ele pode colar um no outro ali e dificultar o trânsito do alimento dentro do intestino, então isso gera uma obstrução. Ele foi submetido à cirurgia e acontece que logo depois ele desenvolveu uma infecção no abdômen. E por conta dessa infecção esse garoto ficou muito grave, precisou ser internado na UTI. E lá na UTI ele chegou a ser submetido a mais 6 cirurgias do abdômen para tirar o pus que estava parado lá na barriga. E antibiótico, e cirurgia, e o pessoal tentando resgatar esse menino lá na UTI. E quando já completava 6 meses de UTI, já estava 6 meses internado na UTI, extremamente desnutrido, múltiplas infecções, o pessoal tentando tratar esse menino de todo jeito e ele não respondia. Você tratava uma infecção, aparecia outra, tratava uma, aparecia outra. Os médicos chegaram na família e falaram assim: olha, nós esgotamos as nossas possibilidades. Não temos mais o que fazer com ele. Fizemos tudo que era possível, só que ele não responde. A família entrou em desespero. E o que eles fizeram? Eles procuraram um centro espírita. Um centro onde o Lindoval trabalhava. Foi aí que ele conheceu o caso. O menino já estava lá 6 meses na UTI nessa situação. E aí o que acontece? Chegaram lá, procuraram o centro falou: o que a gente pode fazer por esse menino? Vamos fazer o seguinte, a gente
vai lá no hospital e pergunta se a gente pode ir lá dar passe nele, lá dentro da UTI. Aí o hospital autorizou, pode ir lá dar passe. Então eles iam lá, eles davam um passe, levavam água fluidificada para o menino lá, dava pela sonda. O menino estava lá grave na UTI. E põe lá o nome do menino no centro, lá. Na reunião de desobsessão a gente coloca o nome dele para ver se tem alguma comunicação, se por acaso ele estiver sofrendo algum processo obsessivo que possa estar contribuindo para isso. E foi o que eles fizeram. Então, a primeira informação veio na reunião mediúnica. Na reunião mediúnica se comunicou uma entidade dizendo que realmente esse garoto estava espiando, estava resgatando uma dívida passada, um delito passado que ele havia cometido. Então, por isso que ele estava passando por aquela situação. E havia ali realmente uma série de espíritos dos quais ele havia prejudicado e que estavam em cobrança. Então, obviamente, trazendo uma carga negativa para ele. Então, ele tinha um processo obsessivo aí associado. Então, eles fizeram todo o trabalho, da desobsessão, passe, água fluidificada. Olha só, 14 dias depois que eles começaram a fazer tudo isso, o menino estava em casa. Como se nada tivesse acontecido. Passou a responder a tudo que os médicos faziam. Todas as medidas que até então, em 6 meses, não estavam resolvendo nada, passaram a funcionar. Por quê? Isso a gente vê acontecer no centro. Por quê? Olha só o que o André Luiz fala para nós lá no Evolução 2000. De modo geral, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Será que se a gente tratar só o corpo vai funcionar? Será que é só aí que está o nosso problema? Ou será que o problema vem lá de trás? O problema está na alma, o problema está no perispírito, que está todo danificado, todo cheio de problemas e que a gente precisa corrigir? Então a gente sabe que para corrigir as nossas enfermidades, a gente precisa agir sobre o espírito. O André Moreira, que é um colega lá de Belo Horizonte, tem uma frase no seu livro Cura e Autocura que eu acho fantástica, porque ela diz tudo aquilo que a doutrina espírita vem trazer para nós. Olha só, o grande objetivo do tratamento espiritual é fornecer alívio para o corpo, enquanto a alma se educa para curar-se definitivamente. Os nossos problemas guardam as suas origens no espírito, no nosso orgulho que está desenfreado, no nosso egoísmo, nas atitudes negativas que nós praticamos e que vão um dia refletir no nosso corpo. Vai chegar no nosso corpo isso. Se eu for lá no médico e fizer um tratamento médico, o que vai acontecer? Eu vou tratar o corpo, mas o problema do espírito continua lá. Ele vai aparecer em outro lugar, a doença volta daqui a um tempo. Por quê? Porque eu não corrigi a fonte, a origem dela. A fonte dela não está sanada. Eu preciso educar a alma, senão eu não me curo de verdade. Emmanuel diz lá no Consolador: saúde é a perfeita harmonia da alma. Isso é saúde. O corpo jamais vai responder se a alma não estiver bom. E nós dizemos que a terapia espírita, que a gente já vai para frente definir o que ela é uma terapia complementar. Isso é muito importante. Existe uma diferença entre terapia complementar e alternativa. Porque a alternativa a gente diz o seguinte: ó, você vai parar de fazer o tratamento convencional, que a medicina terrena oferece, e vai fazer só o tratamento espiritual. Não é isso que a doutrina espírita nos propõe. Ela propõe um tratamento complementar. A gente não vai deixar de ir ao médico, de procurar assistência. Se precisar fazer a cirurgia, vai fazer a cirurgia. O tratamento espiritual vai complementar, ele vai auxiliar. Por quê? Porque o corpo físico está doente. Eu preciso corrigir o corpo. Quem sabe corrigir o corpo? É a medicina terrena. Ela vai consertar o corpo. E cabe ao tratamento espiritual ajudar a consertar a alma que está com problema. Então, eu preciso dessa balança. A
terapia espírita é uma terapia complementar. Kardec mesmo, lá no Livro dos Médiuns, diz, olha, é impossível identificar, por exemplo, o limite entre uma doença orgânica e um processo obsessivo. Não tem como a gente diferenciar isso. A pessoa pode ter doença orgânica, precisa de medicamento, precisa de uma cirurgia. Mas eu tenho que também lembrar que, olha, não é só isso. Ela precisa de um tratamento espiritual sempre associado. O que é a terapia espírita? É tudo isso aqui. Ó. A gente tenta padronizar a terapia espírita nessas 6 categorias. É a prece, é a água fluidificada, é o passe magnético, é a desobsessão, é a prática da caridade, mas o principal de todos está aqui, a educação da alma. Esse é o mais importante. E esse é o objetivo da doutrina espírita. A espiritualidade disse isso para o Kardec. Olha, se a doutrina espírita ajudar uma pessoa que seja a se melhorar, ela já cumpriu o seu objetivo. Porque esse é o objetivo maior da doutrina estar aqui para a gente. É o que a gente precisa ser, a gente precisa se melhorar. Mas todos esses outros itens são o quê? São as ferramentas. As ferramentas para a gente chegar na educação da alma. É para isso que vai servir tudo isso. E aqui está inserido o passe, ou seja, o passe, ele é uma ferramenta da qual a gente vai utilizar para alcançar o nosso objetivo maior. O que é o passe? Nada mais é do que uma imposição de mãos para a transmissão de energias. O Emmanuel define lá no Consolador que é uma transfusão de energias psíquicas, assim como a gente transfunde o sangue, aqui no caso estamos transfundindo energias. E nós vamos ver para frente quais energias são essas. O passe não é uma invenção dos espíritos. A imposição das mãos como uma técnica terapêutica, ela é milenar. A gente acha lá no Egito, ó, papiros egípcios que já mostravam isso. Ó. Isso aqui tirado do papiro. Ó. Pousa tua mão sobre o doente para acalmar a dor e diz que a dor cessa. Isso é antigo, é milenar. Já se sabe que fazer imposição de mãos há uma transmissão de energia que vai gerar um efeito em quem está recebendo. Se nós analisarmos as curas de Jesus nos evangelhos, a gente vai perceber que em muitas delas Jesus estava impondo as mãos. O que ele estava fazendo? Dando passe. É a transmissão de energia. Esse indivíduo aqui, esse médico, Franz Anton Mesmer, que lá no século XVIII foi um grande estudioso do magnetismo, e ele, o próprio Mesmer, desenvolveu essa técnica de que era possível você transferir fluidos magnéticos de uma pessoa para outra e promover a cura. Kardec estudou muito o Mesmer. Por quê? Porque o Mesmer tem muito a ver com o passe. Porque, na verdade, o que ele falava era basicamente o passe. Mas Mesmer não foi muito aceito na comunidade científica da época, porque não conseguia comprovar isso. E aí ele acabou caindo um pouco no descrédito. Mas o Kardec, que estudava muito magnetismo, ele usou muito a teoria do Mesmer até para que a gente pudesse embasar a ideia do passe dentro da doutrina espírita. Hoje em dia é só os espíritas que aplicam passe? Não. A gente no espiritismo chama de passe. E esse nome foi dado pelo próprio Mesmer. O Mesmer usava esse nome, passe. O Kardec replicou isso e é o que a gente replica. Quando nós fomos fazer a nossa pesquisa lá, o nosso trabalho, esse estudo que a gente fez, ele foi publicado numa revista internacional. Então nós tivemos que escrever esse trabalho todo em inglês. E aí a gente ficou pensando, qual que seria a tradução para o inglês da palavra passe? Isso foi um dilema, ficamos um tempão quebrando cabeça para tentar. E aí o que a gente pensou? Puxa, como é que o Kardec falava? Nós fomos lá, atrás das obras básicas, original, do francês, para tentar descobrir como é que o Kardec escrevia isso. E ele escrevia passe. Por isso que no inglês foi com a palavra passe, porque essa é a palavra que era utilizada. Ela não foi traduzida nem para o português. Era a palavra que era utilizada. Mas olha, existe hoje reiki, existe jorei, existe toque terapêutico. Isso daqui nada mais é do que transmissão de energias. Claro que cada um dentro das suas filosofias, das suas técnicas, dos seus jeitos de fazer, tem as suas particularidades. Dentro da casa espírita, a gente
aplica o passe. Mas isso tudo faz a mesma coisa. E tem outras técnicas, aqui eu fiz alguns exemplos. Mas sempre com a ideia de que eu vou transmitir energia. O que a gente precisa entender do passe? É importante a gente entender como que acontece esse mecanismo do passe. Para isso, nós vamos lá na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, em que Kardec apresenta para nós os elementos que constituem o universo. E ele fala assim, olha, no universo existe Deus, existe o Espírito, que é o princípio inteligente, e existe a matéria, que é todo o resto. Então temos Deus, temos o princípio inteligente, que é o Espírito, e temos tudo o restante, que é a matéria. E que toda essa matéria deriva-se dessa estrutura que eles chamam de fluido cósmico universal. Ou seja, tudo que existe de material no universo sai desse fluido cósmico universal. Por que isso é importante a gente saber? Porque aquilo que a gente doa, ou aquilo que a gente recebe no momento do passe, está vindo do fluido cósmico universal. A estrutura que a gente usa para captar ou para doar vem do fluido cósmico universal. Elas são todas formadas da mesma coisa. Por isso que consegue fazer essa transmissão. Quem que é o nosso emissor ou o nosso receptor de energia? É o nosso perispírito ou corpo espiritual. Kardec chamou de perispírito, André Luiz usa muito o termo corpo espiritual. Esse é o nosso emissor, ou seja, quando a gente vai doar energia para alguém, é do perispírito que vem. E quando a gente vai receber, é por ele que a gente capta. Então a gente não usa o corpo físico para isso, a gente usa o corpo espiritual para isso. Lembrando então, ele é formado pelo fluido cósmico universal, é um intermediário, por quê? Porque o espírito é uma estrutura muito sutil, o corpo físico é uma estrutura muito densa. Eu não tenho como juntar essas duas coisas sem ter uma estrutura intermediária que faz esse meio de campo para ligar o princípio inteligente com a matéria física. E ele é um instrumento da alma para comandar o corpo físico. Isso é muito importante. Como é que a alma, como é que o espírito manda um comando para o nosso corpo? É através do perispírito. Por isso que se o perispírito não estiver bom, o comando vem errado. E a gente adoece. E o que é transmitido? Qual é a energia que é transmitida? Kardec ensina para nós isso lá no Livro dos Espíritos também. Ele chama isso de princípio vital ou de fluido magnético. O Mesmer chamava lá de fluido magnético. Kardec falou, olha, pode chamar de fluido magnético, mas ele também chamava de princípio vital. Essa é a energia que é transmitida no momento do passe. Então ela vai sair de um indivíduo e vai ser passada para outro. Então ela pode ser transmitida, e é isso que Kardec coloca muito importante. E ela é manipulada pelo quê? Pensamento e vontade. É isso que faz a energia ser transmitida, ou ser captada. Porque isso nada mais é do que um sistema de antena, como a gente vai ver. O que o princípio vital, o fluido magnético, forma? Ele forma em nós uma estrutura que todo mundo chama de aura. André Luiz chama de psicosfera. É a mesma coisa, são sinônimos. O que é a aura? A aura é a nossa antena. Então esse princípio vital, esse fluido magnético, ele se acumula no nosso entorno, fica em torno da gente, mais ou menos 15, ele se expande do nosso corpo mais ou menos de 15 a 20 centímetros, habitualmente. E ele é que vai servir como a nossa antena. Do que ele é feito? Ele é feito desse princípio vital que está sendo comandado pelo pensamento. Então aquilo que a gente pensa é que dá a característica da nossa aura, da nossa psicosfera, de acordo com o meu tipo de pensamento. É possível a gente detectar essa aura. Eu pus aqui um exemplo. Existe um equipamento que é a fotografia Kirlian. Ela consegue detectar a nossa aura. Aqui tem um exemplo. Ó. Essa daqui é a fotografia Kirlian da polpa de um polegar. Então eles fotografaram a polpa do polegar. Essa daqui é a polpa do polegar de um indivíduo numa situação
normal, habitual. E essa daqui é a polpa do polegar depois de uma sessão de reiki. Então vocês veem que olha só como que é a aura do indivíduo antes e como que ela fica depois de ele receber uma carga de energia. Ela muda. Por quê? Porque é o fluido vital que está passando aqui. E como eu falei para vocês, a aura, ela é a nossa antena. Quanto melhor estiver a nossa aura, mais a gente capta. E isso é um fato. Assim como mais a gente doa. A nossa capacidade de doar e de receber é diretamente proporcional à nossa aura. Certa vez tentaram estudar a aura do Chico. Então, como eu falei para vocês, a nossa aura em média tem 15, 20 centímetros de diâmetro. Eles tentaram medir a aura do Chico. A aura do Chico tinha aproximadamente 10 metros. Por isso que quem conheceu o Chico sabia que ao chegar próximo a ele, você já percebia a diferença do ambiente. Por quê? Porque a aura dele é tão grande, se expandia tanto, que ele consegue mudar o ambiente que está no entorno dele. É aquela carga positiva sendo transmitida o tempo todo. É isso que a gente tem que fazer com a nossa também. Vamos começar a expandir nossa aura. Não pode ficar pequenininho assim. Né? Então esse é o sistema, é um sistema de antena. A gente tem o nosso perispírito emitindo esse fluido magnético, que é a onda, é como um sistema de rádio, como um sistema de televisão, são ondas eletromagnéticas que estão sendo transmitidas. Esse fluido vital, esse fluido magnético, ele é transmitido por ondas eletromagnéticas. Por isso que nesse ambiente aqui, ó, que nós estamos, está cheio de fluido vital e fluido magnético passando aqui. Porque a gente está pensando e a gente está emitindo. Assim como a gente está captando. Essa capacidade de emitir e captar vai do pensamento e da vontade que a gente impõe nisso. Porque é isso que direciona a nossa capacidade de doar e de receber. Kardec já falava lá na Gênesis, ó, os bons pensamentos geram fluidos positivos. Ele revigora o nosso corpo. O fluido magnético, o fluido do princípio vital, o fluido vital, como a gente chamar, ele é essencial para a nossa vida. Nós só estamos encarnados porque a gente tem fluido vital no nosso corpo. Se esgotar o fluido vital, a gente desencarna. Tanto que essa é uma maneira da gente saber assim, como é que a espiritualidade sabe que o indivíduo vai desencarnar. É porque sabe que o fluido vital é esgotado. Ele desencarna, porque é como se ele fosse, a gente brinca, né? Ele é como se fosse um cimento para colar o corpo físico no perispírito. Acabou o cimento, descola e desencarna. Então a gente precisa disso. Precisa estar sempre abastecendo. Por isso que o pensamento positivo é bom. Assim como o pensamento negativo leva ao esgotamento. Por isso que ficar pensando negativamente vai nos adoecer. Porque quanto mais frouxa for essa ligação do perispírito com o corpo físico, mais o corpo físico perde o controle do que está acontecendo. E ele perde o comando do espírito, aquela ordem, aquela harmonia que deveria ter para o corpo funcionar por completo. Por isso que a gente diz que, eu vou sair a imagem aqui, ó, a necessidade dos bons pensamentos ela é boa seja para quem aplica o passe, seja para quem recebe o passe. Todos precisam disso. Alexandre é um mentor de André Luiz no livro Missionários da Luz. Lá ele tem um capítulo que ele se dedica ao passe. E ele fala lá o seguinte, ó. Falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer dentro de si mesmo. O que a gente tem que fazer para receber o passe e conseguir captar aquelas energias? Então ele diz o seguinte, ó. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Ou seja, de acordo com o que eu estou pensando, eu vou permitir que eu possa ser ajudado ou não pelo passe. Isso é muito importante. Porque quando a gente vem no centro, a gente fala assim para as pessoas que vão tomar o passe, olha, esqueça um pouco dos problemas, tenta se distanciar um pouco disso, tenta se concentrar, pensa em Jesus, pensa numa coisa boa para tomar o passe. Por quê? Porque eu preciso disso para receber essas energias.
Se a gente ficar pensando lá, ansioso, pensando negativo, preocupado, não vai receber o passe, ou recebe muito pouco. A gente bloqueia essa entrada porque a gente precisa do pensamento direcionando as nossas ondas mentais para captar isso daí. Kardec fala para nós que o passe, acho que deu uma desconfigurada aqui, ele pode ser de origem exclusivamente animal, ou seja, um encarnado pode passar por outro encarnado. Não precisa ter ação nenhuma da espiritualidade. Por quê? Porque todos nós temos fluido vital e a gente pode doar para as pessoas, de um encarnado para outro. Ele pode ser de origem exclusivamente espiritual, porque a espiritualidade consegue manipular o fluido vital e fazer com que uma pessoa receba sem ter nenhum encarnado agindo ali naquele momento. Quando a gente estuda lá as obras de André Luiz, a gente vê inúmeras situações que isso acontece. E o mais comum, que é o que a gente vê no centro, é o magnetismo misto. Então você tem lá a pessoa que aplica o passe, que é o encarnado que está doando dele, e tem a equipe dos desencarnados que estão doando também ali. Então ele é misto, ele vem do encarnado e do desencarnado. Certamente quando a gente está no centro, a gente está aplicando o passe e tal, é isso aqui que está acontecendo, né? É esse fenômeno que a gente está observando. O passe ele age sobre a mente, então ele consegue ter uma ação muito boa, direta no espírito, permitindo o quê? Calma, tranquilidade, ânimo. É isso que o passe vai trazer para a gente. Ele vai dar, vamos dizer assim, ele é um refresco, ele é uma energia que vem trazer uma tranquilidade, que vem trazer uma calma. Por isso que a gente fala, muita gente que toma um passe fala assim, olha, eu sinto um bem-estar, eu sinto leve, eu sinto uma paz muito grande. Por quê? Porque esse é o objetivo grande do passe. É trazer esse alívio e esse fortalecimento, para que a gente toque para frente. Então ele vem fortalecer. Ele pode agir sobre o corpo espiritual, sobre o perispírito. Principalmente no que? Nos seus centros de força. Então o André Luiz descreve para nós 7 centros de força, e a gente sabe que ele age sobre eles. E que vão modificar estruturas que tem no perispírito. Então ele é um recurso terapêutico para o corpo espiritual, diretamente. E age sobre o corpo físico. Por uma ação direta, por quê? Porque um dos centros de força que o André Luiz fala é o centro esplênico. E o centro esplênico ele é responsável para fazer circular o fluido vital pelo nosso corpo. Ele vai através do sangue, ele circula. Então, ao aplicar o passe, vai agir sobre o perispírito lá no centro esplênico e, consequentemente, ele vai mandar isso para o corpo físico. Através do sangue, vai circular no sangue essa carga de energia. E também por uma ação indireta, porque André Luiz fala para nós lá no livro Evolução dos Mundos, um livro que ninguém gosta muito de ler, porque é difícil, né? Mas tem muita coisa boa nesse livro. Ele fala o seguinte, olha, que a nossa mente, né, através dessas unidades de força psicossomática, que ele chama de biófilos, nós não sabemos muito bem o que é isso, mas sabemos que existe. Está lá que o André Luiz fala. Esses daqui, o que eles fazem? Eles agem nas nossas células, transmitindo os estados da mente. Então, se eu aplico o passe, faço com que o indivíduo fique tranquilo, fique calmo, tenha bom ânimo, isso vai diretamente ser passado para o corpo físico. Porque o estado da mente é transmitido ao corpo físico o tempo todo. Então, é uma maneira do corpo estar sendo abastecido e estar sendo recarregado com energias positivas. Dizemos então que o passe contribui para a cura. Contribui. Ele não é um único recurso, mas ele é um fator que certamente contribui para que a gente consiga curar das nossas doenças. E por que eu digo que contribui? Porque a gente tem que lembrar que para nós termos a saúde integral, a gente vai ter que mudar o que tem dentro da gente. E esse foi o objetivo todo inicial da nossa fala lá, dizendo que a gente tem que combater o orgulho, o egoísmo. É isso que vai garantir para nós. Esse é o nosso objetivo final. É a melhoria de si mesmo. O restante vai trazendo contribuições. Então, o passe contribui para a cura. Ele é uma ferramenta que a gente pode usar.
Mas eu grifei aqui, ó, cura e amenização. Por quê? Porque nem sempre nós conseguiremos ficar livres das nossas doenças. Porque a doença pode ser necessária. Olha só o que o Emmanuel fala lá no Consolador. Saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Pode ser que eu precise estar doente, porque esse pode ser uma necessidade que eu tenho para alcançar o meu equilíbrio. A doença pode ser uma necessidade. Então, não necessariamente a gente vai alcançar a cura, a gente pode amenizar, porque ao fazer todo esse processo, a gente faz com que a doença não se torne tão intensa. Só dando um exemplo disso para vocês, exemplo do Chico. Então vamos pegar um exemplo de alguém que ninguém tem dúvida da sua condição moral. Olha só o Chico. Essa daqui é uma fala do Chico, que está descrita lá no livro Lições de Sabedoria, em que foi feita essa pergunta para o Chico. Chico, sobre a sua saúde, como você se sente? Nesse momento, quando foi feita essa pergunta para o Chico, eles sabiam que o Chico, o pessoal que estava trabalhando com ele, sabia que o Chico tinha angina, ele tinha um problema no coração, e ele sentia muitas dores. Inclusive, alguns momentos em que o Chico estava atendendo a população, e através, né, do Dr. Bezerra que estava se manifestando ali, e atendendo uma série de pessoas, o Chico lá tendo dor, no meio do trabalho, atendendo, psicografando e com dor, passando mal. E o Dr. Bezerra falando, aguenta aí que nós seguramos as pontas. Não vai acontecer nada, mas aguenta aí. E vai, com dor, com dor. Então o Chico, e o pessoal via o Chico sofrendo daquilo ali, mas não parava de trabalhar. Continuava. Por isso perguntaram para ele como é que ele estava em relação à saúde. Olha a fala do Chico, olha, relativamente bem. Está num aperto, mas ele está bem. A angina, que é o problema do coração que ele tinha, é um problema orgânico repleto de dores em câmera lenta, se possa assim exprimir, e obriga a pessoa a que acolha a frequentes repousos obrigatórios, mesmo que seja de alguns minutos no curso do dia. É uma moléstia de presença calma e constante, a maneira de advertência serena, como a controlar-nos emoções e movimentos. A maneira de advertência serena. O que o Chico falava? O Chico dizia o seguinte, olha, a angina é uma amiga que eu tenho. Quando eu começo a sair da linha, ela aperta. Então eu preciso dela. Porque eu sei que quando começa a atacar, começa a doer demais, começa a ter problema, o que começa a acontecer? Eu sei que eu estou ficando mais irritado, eu estou menos tolerante, eu estou agindo muito por impulso. Então eu sei, opa, estou saindo da linha, vamos voltar aqui, vamos se concentrar e vamos começar a refletir melhor. Vamos colocar as nossas condutas dentro da linha. Imagine, a gente está falando de uma pessoa que ninguém tem dúvida da sua grandiosidade moral. Mas isso daqui representa como a gente tem que enxergar uma doença. Ela pode vir trazer grandes contribuições para a nossa vida. Porque a gente pode aprender muito com ela. É isso que a gente tem que começar a fazer. Então pode ser que a doença não vá curar. Porque às vezes a gente vai precisar que ela fique lá fazendo companhia. Muito bem. Aqui não saiu, mas vamos entrar diretamente então no trabalho que nós fizemos lá, para estudar o passe. Então a ideia era essa. Temos o passe e vamos estudar para ver se ele controla a ansiedade. A princípio nós pensamos o seguinte, nós vamos desenvolver esse trabalho dentro do centro espírita. Essa foi a primeira indagação, onde vai fazer o trabalho? Então nós pensamos, vamos fazer dentro do centro. Porque a gente quer simplesmente medir o que a gente já faz dentro do centro. Mas nós pensamos o seguinte, se a gente fizer dentro do centro, só vai ter espírita participando do trabalho. Seja quem está aplicando o passe, seja os que estão indo tomar o passe. Basicamente espíritas. E aí a gente fala assim, isso já gera um viés de pesquisa. Por quê? Porque o espírita já acredita nisso.
A gente queria ver se a gente desse passe em gente que nem sabe o que é passe, se isso funciona. Então nós optamos por fazer fora do centro. Aí o segundo ponto pesado, então vamos fazer no hospital. É um lugar que daria para fazer, o hospital lá da faculdade. Só que aí a gente pensou, puxa, mas o hospital é um ambiente muito pesado, espiritualmente falando. Tem muito sofrimento, existe uma carga de energia sempre muito pesada dentro do hospital, que a gente achou assim, vai ficar difícil a gente harmonizar o ambiente para poder fazer isso lá. Então vimos que no hospital também não dá. E aí conseguimos encontrar uma clínica lá em Botucatu, um consultório médico, que nos emprestou o consultório para que a gente fizesse esse trabalho. Então a gente fazia isso à noite, porque era o horário que o consultório não funcionava, então a gente ia lá à noite e desenvolvia o trabalho no consultório. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto era o seguinte: a gente quer estudar o passe. Então a gente pensou assim, nós precisamos ter dois grupos de pessoas, aquelas que tomam um passe de verdade e aquelas que tomam um passe de mentirinha. Porque se eu desse só um passe normal e visse assim, essa pessoa estava assim e ficou desse jeito, é uma maneira da gente mostrar que o passe funciona, mas a gente queria mostrar isso de uma maneira mais enfática, falar assim, olha, e aquele outro que não tomou o passe não vai ter esse resultado. A gente precisou inventar um passe de mentirinha. Então era o seguinte, nós recrutamos voluntários, saímos lá em Botucatu falando no rádio, no jornal, Facebook, avisando por tudo que é meio de comunicação para falar assim, olha, quem se sentir ansioso, nos procure. Ligue no telefone tal, venha dia tal aqui, que a gente vai ver se você quer participar do estudo ou não. Aí as pessoas começaram a se voluntariar, vai aparecendo gente. E o interessante, aí foi até bom, a gente fez esse trabalho fora do centro espírita, por quê? Porque a grande maioria que participou não é espírita. A maior parte era católica. Muitos não faziam nem ideia do que era passe. Então isso foi bom, porque a gente mostrou que funciona mesmo quem não não acreditava, não tem muita experiência com isso. Então eram todos voluntários. O que a gente fazia? A gente aplicava um questionário para essas pessoas. Existe um questionário que já é padronizado no mundo todo, para você saber se a pessoa é ansiosa ou não, se ela tem aquela ansiedade excessiva. Então é um questionário, são várias perguntas que a pessoa responde a respeito do dia a dia dela. De acordo com a resposta, a cada resposta ela gera uma pontuação. Se você somar os pontos lá e ele der desse questionário, chama idade desse questionário, se a pontuação der até 41, a gente considera que essa pessoa tem uma ansiedade fisiológica, ansiedade normal. Acima de 41, essa ansiedade está excessiva. Está acima do que deveria, essa pessoa já está tendo prejuízo na vida por conta da ansiedade. Então a gente aplicava o questionário. Deu marca 41, a pessoa podia participar do estudo. Desde que não fizesse nenhum outro tratamento. Então ela não podia estar tomando nenhuma medicação que controlasse a ansiedade, não podia estar fazendo tratamento de psicólogo, não podia estar nenhum tipo de tratamento que usasse para controlar a ansiedade. Então era pessoa sem nenhum tratamento, que tinha sua pontuação lá acima de 41. Então era uma pessoa assim, olha, o efeito que a gente vai medir é exclusivamente do passe. Então esse indivíduo chegava, ele era sorteado, ele caía em dois grupos. Então ou ele caía no grupo do passe, ou ele caía no grupo do placebo, controle, o grupo que não era o passe de mentirinha. Por que passe de mentirinha? Porque a gente pensou o seguinte, se essa pessoa aqui, ela tem que receber alguma coisa lá, fingir que alguém tem que fingir que está dando passe nela. E ela não pode saber se ela é desse grupo aqui ou desse grupo aqui, porque senão tem o sugestionamento. Ela não poderia saber. Então, a gente inventou um passe de mentira. Como que a gente fazia isso? Porque tinha que ir assim, a pessoa não podia ver. Botucatu não é uma cidade grande. Uma cidade média, vamos dizer, tem 140 mil habitantes. É muito fácil lá em Botucatu alguém chegar assim, olhar uma pessoa lá e falar assim, esse fulano aqui dá passe lá no centro. Então, se eu ver a pessoa lá aplicando, a pessoa já sabe, se eu estou tomando passe, ele aplica passe no centro. Então eu já sei. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que vendar as pessoas. Para elas não verem quem está aplicando passe nelas. Então elas eram vendadas. Para não enxergarem quem aplica passe. E quem aplicava o passe também não sabia em quem estava aplicando. Por quê? Porque a gente põe a pessoa deitada numa maca, vendava os olhos,
apagava a luz e a pessoa que aplicava o passe entrava na sala. Ela também não via quem ela estava aplicando. A gente fez isso para tentar ter o mínimo de interferências possíveis sobre o efeito direto do passe. Então foi assim que a gente fez. Então a pessoa era sorteada, ela não sabia que grupo que ela caía, ela sabia que ela podia cair ou no grupo do passe ou no passe de mentira. Fazer o grupo do passe é fácil, gente. A gente pegou lá pessoas que tinham mais de 30 anos de experiência de aplicação do passe no centro. O duro é você achar quem faça o grupo do placebo. Por quê? Porque o que a gente pensa? Olha, a pessoa que vai lá, ela tem que ser uma pessoa que não sabe o que é passe, quem vai aplicar o passe de mentira. Não sabe o que é passe, né? Não tem muita ideia disso, porque a gente sabe que se ela tiver um mínimo de conhecimento, ela já vai tatuando um monte ali. Fazendo de conta, ela já vai tatuando. Então, foi difícil conseguir esse grupo. Por quê? Quem que nós vamos chamar para fazer isso? A pessoa tinha que ser assídua. Tinha que estar toda semana lá fazendo essa aplicação. Nós exploramos um pouco os alunos da faculdade. Pegamos uns alunos lá que se dispunham a fazer isso, levamos eles lá, vocês estão fazendo uma atividade com a gente aqui. Vai ficar aí fazendo de conta, explicando para eles como eles tinham que fazer lá com a mão e tal, fazendo de conta que está dando passo. Mas de vez em quando passava uns apertos, o aluno não aparecia, tinha que pegar o vizinho da frente para o consultório lá para poder ver se ajudava, era assim. Mas conseguimos levar. A gente levou 2 anos para fazer esse estudo, embora fosse com poucas pessoas. Foi 23 no grupo do passe e 27 no grupo do placebo. Porque era trabalhoso. Então essas pessoas elas iam lá receber a aplicação do passe durante 8 semanas, uma vez por semana, durante 8 semanas. A gente tentou replicar o que a gente fazia no centro. Uma outra dúvida que surgiu, que foi bastante interessante, foi a seguinte: como que a gente ia fazer? Essa pessoa chegaria lá na clínica para tomar o passe. Ela chegou, a gente já pegava e punha ela para tomar o passe, ou a gente devia fazer um preparo antes? Essa foi uma dúvida que surgiu. Porque nós pensamos o seguinte: olha, no centro, a gente não chega da rua e já vai tomar o passe. Geralmente tem uma palestra, alguém fala alguma coisa, tem um momento de concentração, para a gente abrir um pouco as nossas antenas aí e poder captar melhor o que o passe está oferecendo. Então a gente pensou que lá a gente deveria fazer o mesmo processo. Mas aí nós pensamos, mas se a gente fizer isso daqui no grupo do placebo, a gente sabe que só de ir lá, ouvir alguma coisa, fazer uma prece, já vai melhorar. Mesmo que não tome o passe de verdade. A gente já imagina. Então a gente ficou nessa dúvida, fazemos isso só para o grupo do passe ou para o grupo do placebo? Aí o interessante foi que nós recebemos uma comunicação de um médico que não fazia nem ideia que estava acontecendo esse estudo aí, lá de Botucatu, que falou o seguinte: olha, chegou um recadinho aqui para a turma da AME de Botucatu. Foi lá e entregou para a gente, não disse nem o que era. O recadinho era o seguinte: ó, recadinho da espiritualidade. Seguinte, façam o preparo no grupo do placebo. Porque as pessoas que forem procurar vocês como voluntárias para fazer parte desse estudo, são todas pessoas que estão precisando de ajuda. Querendo vocês ou não, elas vão ser ajudadas. E é compromisso de vocês ajudar. Simplesmente dizer assim: ó, vocês não têm controle de nada que está acontecendo, não adianta fazer muita firula, porque quem tiver que ser ajudado vai ser ajudado. Foi bem isso. Então a gente falou: bom, vamos fazer o preparo para todo mundo, e seja o que Deus quiser, vamos ver o que dá no final. E assim foi. Foi interessante porque assim, os alunos que iam lá para aplicar o passe de mentira, eles saíam tão esgotados de lá que a gente tinha que dar passe neles no final. A gente doou a energia assim, absurdamente para as pessoas. Teve um lá que um dia achei que eu fosse até desmaiar. Ele deve ter doado um monte. Então a gente via que assim, olha, nós não temos o controle do que está acontecendo. Nós vamos depender da espiritualidade e ver o que ele vai fazer com isso. O que nós encontramos de resultado? Então lembre que eu falei para vocês, ó, 41 era o limite da ansiedade. Abaixo de 41 não é ansioso, acima de 41 é ansioso. O que aconteceu? Olha só, o grupo do placebo lá, a média deles era 52 pontos. A média de todos os grupos. No final das 8 semanas, a média caiu para 46. Houve uma melhora. Foi uma melhora bastante significativa.
mas eles ainda continuavam no grupo dos ansiosos. O grupo do passe começou com 50 pontos em média. Ao final das 8 semanas, caiu para 37. A média é de pessoas que saíram daquele estado de ansiedade. Deixaram de ter essa ansiedade excessiva e passou a ter a ansiedade normal, que todo mundo deve ter. Então melhorou? Melhorou. A melhora desse grupo foi muito maior do que do grupo controle. E aqui, gente, a gente tinha até ateu participando desse trabalho, que era voluntário. Ia lá para tomar o passe ateu. A gente perguntava sempre para quem era ateu, por que você está aqui? Porque só que um ateu vem fazer aqui, né? Tomar passe, fala que não acredita em nada. Os ateus sempre diziam assim, nós estamos aqui pelo bem da ciência. Mas o mais interessante é que eles foram as pessoas mais ajudadas, os mais melhorados. Tiveram uma resposta muito boa. A ciência ajudou bastante. A ciência ajudou bastante. Responderam muito bem, deixaram de ser ansiosos no final do tratamento. É que eles estavam com o espírito de doação. Exatamente, eles estavam com o espírito de doação. Quer dizer, mesmo que não acreditassem, falassem, não acredito nisso daqui, mas a disposição de estar indo lá, você vai lá toda semana, uma vez por semana, vai tomar o passe, né? É a disposição, certamente isso ajudava bastante. Se a gente, não saiu aqui, gente, mas só para mostrar para vocês o seguinte, nesse grupo aqui, ó, do placebo, do controle, no final do tratamento, no final das 8 semanas, 37% não eram mais ansiosos. Nesse grupo do passe, 83% não eram mais ansiosos. Então, uma diferença muito grande de quem tomou o passe. Então, a gente tentou fazer tudo igual, só o passe era diferente. E dá muita diferença. Então, isso foi para nós, na hora que a gente foi computar os dados lá, tabular os dados, fazer os cálculos, foi uma alegria muito grande, porque a gente tinha medo de que não desse nada, por todo o contexto. Mas mostrou diferença. A espiritualidade ajudou a gente a mostrar que existe essa diferença. E isso foi muito importante, nós conseguimos então publicar esse trabalho numa revista internacional, se chama Complementary Therapies in Medicine. Então ela está publicada, divulgada no meio científico, para mostrar o quê? Que o passe funciona. Aquilo que a gente faz dentro do centro funciona. É demonstrado cientificamente que isso daí vai ajudar. Quer dizer, a gente não deve só achar que, será que ajuda mesmo? Ficar lá, uma pessoa impondo as mãos, ajuda. Dá uma diferença muito grande. E esse trabalho aqui, a gente ficou muito contente por vários motivos. Primeiro, porque quando a gente mandou esse trabalho para a publicação, a gente achou que a revista ia trazer uma série de críticas. Não, o trabalho foi aceito muito fácil. Porque a gente foi tão cauteloso com tudo que fez, que não tinha como olhar e falar assim, não é o efeito do passe, é o efeito do passe. Então isso certamente traz uma contribuição muito grande. Atualmente nós estamos fazendo um outro. O outro é um pouco mais complexo, porque nós estamos tratando uma condição específica, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é um grau maior só do que a ansiedade excessiva. E aí nós somos mais audazes assim, na nossa busca. Nós estamos comparando tratamento medicamentoso com ansiolítico, com antidepressivo versus tomar passe. Para ver se melhora mais com passe do que com medicação. Aí depois você volta para contar. Depois eu volto para contar. Esse é mais trabalhoso ainda de fazer. Quanto tempo falta para terminar essa? Nossa, acho que ainda vai mais pelo menos uns 3 anos. A gente que trabalha com pesquisa tem que ter uma paciência gigantesca, porque é muito demorado. Doutor Ricardo, você falou que foram 2 anos de pesquisa e eram 8 semanas. Isso significa que vocês trabalharam com vários grupos? Em grupos pequenos, a gente trabalhava sempre com grupos pequenos. Porque, na verdade, isso era uma limitação que a gente tinha de espaço. A clínica que a gente fazia não cabia mais que 5, 6 pessoas ali. Então, não dava para você pegar todo mundo.
Então a gente montou O que grupinhos. você mostraria o total das pessoas desses É o total desses 2 anos. Era assim, vários grupinhos, cada 8 semanas era um grupo. Então isso durou 2 anos para a gente conseguir completar. E no total, assim, de trabalhadores, nós éramos em 16 pessoas para fazer o trabalho acontecer. Então não é um trabalho, não foi um trabalho fácil, foi um trabalho bem difícil, mas ele é gratificante. Porque quando chega no final, a gente fica muito feliz, porque é uma maneira da gente trazer essa contribuição. E a gente da AME pensou muito nisso. Olha, isso é uma coisa que a gente pode fazer pela doutrina, porque é uma maneira da gente prosseguir sempre. É o trabalho que o Kardec começou lá atrás. Foi um trabalho intenso de pesquisa. E a gente precisa continuar fazendo, incrementando isso. E trazendo isso para o mundo. Porque a gente sabe que o conhecimento da doutrina ele acaba ficando restrito aos espíritos. E não é divulgado. Tanto que a gente tem uma ideia hoje que nós estamos começando a fazer lá em Botucatu, que é a gente criar modos da gente registrar nos centros todas as atividades que a gente faz. Aplicação de passe, reunião de desobsessão, quantas pessoas que nos são ajudadas, a gente começar a registrar isso. Porque isso é uma maneira da gente mostrar assim, olha o quanto que a doutrina ajuda as pessoas, olha o quanto que essas atividades que a gente faz melhoram a vida das pessoas. Sempre com a ideia de tentar mostrar, divulgar isso aí, para que não fique restrito só aos espíritos. Gente, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu agradeço muito a atenção de todos por estarem aqui no sábado.